Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Mensagens de Fé e Esperança. Eu sou o pastor Patrick e hoje vou estar compartilhando mais uma porção da palavra do Senhor com você. Hoje aqui no Salmo de número 27, mas antes de iniciarmos a nossa exposição bíblica deste Salmo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possível para que possamos alcançar muitas vidas com a palavra do Senhor, tá bom? Hoje nós vamos meditar aqui, nós vamos refletir no Salmo 27, do primeiro verso até o verso de número 3 apenas. Depois nós vamos continuar aí fazendo uma exposição completa deste Salmo, mas hoje vamos nos ater aí aos primeiros 3 versículos. E se eu tivesse que dar um tema, um título para esses 3 primeiros versos, eu intitularia como uma confissão de fé pessoal por parte de Davi, uma vez que esse salmo é atribuído a ele, né? Salmo de Davi, tem um título aqui na minha versão, na atualizada, revista atualizada, Anelo pela presença do Senhor, ou Anelo pela presença de Deus, para ser mais fiel ao que está escrito aqui, tá bom? Então, nós vamos ler esses 3 primeiros versos e vamos fazer uma breve, da melhor forma possível, o mais rápida possível, melhor dizendo, aproveitando da melhor forma o tempo aqui, fazer uma breve exposição. Diz assim o texto sagrado: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Louvado seja Deus pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. Uma confissão de fé pessoal de Davi. Davi tinha uma convicção bastante particular a respeito de Deus, que com certeza sobressaía a perspectiva da grande maioria das pessoas da sua época. Mas a sua visão não era uma visão completa, uma visão absurda, uma visão distorcida de Deus. Era uma visão verídica, uma visão adequada, uma visão que que coadunava com o escrito sagrado do Antigo Testamento. Ele apenas tinha uma visão mais ampla, do tipo que ele mencionou, que ele expressou no Salmo 23, por exemplo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Enquanto a maioria das pessoas da sua época, até mesmo dos períodos passados, dos períodos anteriores, se referiam a Deus como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele tinha uma experiência pessoal com Deus, pela qual ele se dirige a Deus dizendo que o Senhor é o meu pastor, né? Um pastor pessoal, ele tinha comunhão, ele tinha intimidade com Deus, o que possibilitava então a ele dar testificar a respeito da sua confissão de fé pessoal, a sua convicção que ele tinha a respeito de Deus. Em primeiro lugar, a visão, a convicção, a perspectiva de Davi, quando nós analisamos essa confissão de fé pessoal que ele dá nos primeiros versos, ele confessa quem é esse Deus que ele serve. Nós podemos ver que na perspectiva de Davi, o seu Deus, o Deus que ele servia, o seu pastor, o pastor pessoal que ele servia, ele era a luz para a sua vida. Ele disse: O Senhor é a minha luz. Ou seja, quando pensamos em luz, nós pensamos em vida, que a luz ela é essencial à vida. Nós pensamos também principalmente em direção, em orientação, né, num caminho, na clareza para seguir um caminho e alcançar um objetivo. Quantas são as pessoas que desde os tempos mais remotos
procuram, né, estabelecem como sua luz a sabedoria humana, até mesmo crendices populares e, dentre outras coisas mais, a intuição. Mas Davi não. Para Davi, a sua luz, o seu norte, a sua direção, a sua orientação estava contida no Senhor, residia absolutamente no Senhor, e por isso ele lograva êxito naquilo que ele colocava como metas na sua vida, aquilo que ele apresentava diante de Deus. E era um homem assim, muito bem sucedido. Em tempos como os nossos, onde muitas luzes surgem, em um tempo onde nunca houve tanta informação, né, tanta informação entre aspas, se é que você me entende, na internet, com o advento da internet, a pluralização do conhecimento, onde existem aí muitas fakes, né, notícias fakes, conhecimentos fakes. Tem muita coisa aí que nós precisamos tomar bastante cuidado, e só que tem muita gente que tem tomado, né, o conhecimento científico, conhecimento filosófico e por aí vai, né, tem tomado as informações das grandes mídias como verdade para suas vidas, e isso tem se mostrado ser muito perigoso, pelo que mesmo hoje, em pleno século XXI, nós devemos seguir o exemplo de Davi, de termos o Senhor como a nossa luz, que a exemplo de Davi nós possamos confessar, e não somente confessar, mas também vivermos isso a cada dia, vivermos essa verdade de que o Senhor é a luz verdadeira, só Ele pode mostrar o caminho certo, o caminho correto, o caminho adequado, pelo qual nós podemos andar, caminhar de forma segura, desfrutando da vida não somente aqui neste mundo, nessa breve, transitória, passageira existência, mas sobretudo também podendo desfrutar da vida eterna, ou seja, da sua companhia maravilhosa, onde não haverá mais tempo, porque eternidade é a ausência do tempo, e nós estaremos na presença daquele que criou o tempo, e por isso é o eterno, desfrutando da sua eternidade, desfrutando da sua presença eterna, da sua maravilhosa presença, que com certeza abençoará ainda mais o nosso coração. Uma vez que já somos abençoados, seremos ainda mais abençoados pelo Senhor. Então, mas em segundo lugar, nós podemos ver nessa confissão de fé pessoal de Davi, que mais do que o Senhor ser a sua luz, o Senhor também era a sua salvação. Pois ele diz aqui o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ou seja, além de mostrar o caminho que eu devo seguir, além de mostrar o caminho que eu devo andar, além de comunicar vida ao meu ser, para que eu possa continuar existindo e ter razão de existir, de viver, o Senhor também é a minha salvação. Ou seja, em todos os tempos existiram muitos perigos, em todos os tempos existiram muitas ameaças, e a certeza de Davi de que ele estaria salvo, de que ele receberia salvação, livramento de toda e qualquer segurança, de toda e qualquer ameaça, melhor dizendo, de toda e qualquer insegurança, era de que o Senhor era a sua salvação. Veja, Davi, ele não confiava no seu poderio militar, ele não confiava na sua sabedoria, na sua inteligência, nas suas estratégias, mas Davi ele confiava no Senhor, ele entendia que o Senhor era a sua salvação. O Senhor é quem o livrava. Quando nós falamos da salvação, nós estamos falando de livramento, e aqui nesse contexto está relacionado aos livramentos das coisas deste mundo mesmo, das ameaças dos inimigos deste mundo. E claro, muito mais nós hoje, eu creio que também em certa medida o Davi e os demais irmãos que viveram no período do Antigo Testamento também possuem alguma relação com a salvação eterna. Porém, muito mais para nós hoje, a salvação ela tem esse sentido de essa relação de eternidade, ou com a eternidade. Então a salvação aqui, ela possui essa relação direta
para nós hoje com a eternidade. Mas também possui essa relação com as intempéries, vamos dizer assim, da vida, um momento como o que nós estamos vivendo. É necessário destacar, vivemos um período de insegurança, um período de muitas ameaças, né? Vivemos um período aí de uma certa crise econômica, uma insegurança jurídica, um cenário de guerra em vários pontos do mundo e que produz uma certa insegurança, mas o que nós devemos ter em mente é que o Senhor é a nossa salvação, Ele que nos livra de todos os males no presente tempo e, sobretudo, na eternidade também. Há pessoas que confiam que serão salvas porque são boas, há pessoas que confiam que serão salvas porque distribuem cestas básicas, porque prestam algum tipo de assistência social. E olha, tudo isso é muito bom, não é errado fazer assistência social, é louvável, não é errado atender uma pessoa necessitada, isso é louvável, isso é uma bênção e devemos sim fazer, mas não podemos confiar que essas boas obras elas podem nos salvar, porque o apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é um favor imerecido, é algo que nós não podemos pagar, não fizemos absolutamente nada para receber aquele benefício em troca, e até mesmo porque, por isso, né, implica que não é uma troca, não é uma barganha com Deus, né? Então Deus determinou comunicar a sua graça, presentear aqueles que creem no seu Filho Jesus com essa graça salvadora, essa graça salvífica. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, primeiramente estão conscientes de que são pecadores, se arrependem dos seus pecados, crendo em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas, né? Esses que creem assim, eles recebem a salvação. Não somente a salvação, livramento das coisas deste mundo, as coisas triviais, as coisas transitórias dessa existência, mas sobretudo a salvação eterna. Salvação do quê, pastor? Salvação da condenação eterna. Porque todos pecaram também, ensinou o apóstolo Paulo, que todos, absolutamente todos pecaram e estão separados, destituídos da glória, ou seja, da beleza, da presença maravilhosa de Deus. E o salário do pecado, para todos esses que pecaram, é a morte. E não é a morte física somente, mas sobretudo a morte espiritual, que é a separação, é a segunda morte, né, assim chamada no Apocalipse, que é a separação eterna e definitiva de Cristo, porque Cristo é a vida. O que vem a ser? Como assim segunda morte, morte espiritual? É a separação definitiva de Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é uma pessoa, a vida é Jesus. E uma vez que o homem não terá mais a oportunidade de estar na presença de Cristo, uma vez será lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, e a eternidade não tem fim. Essa é a segunda e definitiva morte, ou seja, a separação definitiva e eterna da vida que é Jesus. Mas em Cristo Jesus, no Senhor, nós temos a salvação, o livramento da culpa dos nossos pecados, ou o livramento da condenação da culpa dos nossos pecados, uma vez que somos pecadores, somos culpados, mas Cristo Jesus perdoa todos aqueles que creem nele, todos aqueles que o recebem como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Então, assim como Davi, que nós possamos também ter exclusivamente o Senhor, nosso Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, como nosso Salvador. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Salvador. Mas para não ficar muito extenso esse vídeo, em terceiro e último lugar, nós aprendemos aqui com essa confissão pessoal de Davi, essa confissão de fé pessoal de Davi, que o Senhor, Ele era a sua luz, o Senhor era a sua salvação e o Senhor era também a sua segurança. Olha só, na parte C do versículo 1 ainda e nos versículos 2 e 3, ele diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ele faz uma pergunta retórica, cuja resposta é: eu não terei medo
de ninguém. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, ou seja, veja bem, mesmo que eu esteja sozinho e um exército gigantesco, um grande número de soldados se acampem contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha, imagine você sozinho em uma guerra. O cenário de guerra já é um cenário completamente assustador. Agora, normalmente nós imaginamos um cenário de guerra, um exército, um povo estrangeiro vindo contra o povo que nós fazemos parte. Vamos pensar uma nação contra o Brasil, né? Isso já é algo assustador. Agora imagine um exército todo contra você, sozinho, né? Do ponto de vista humano, não há a menor possibilidade de vitória. Mas a questão dessa segurança é de que Davi estava guardado no Senhor. Perceba que ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então ele vê o Senhor como um lugar seguro, um lugar onde ele está protegido, onde tudo aquilo, não é que não vai acontecer, não possa acontecer nada com ele, mas a ideia é que tudo quanto vier a acontecer terá a permissão de Deus. Se Deus permitir acontecer, é para a glória de Deus, e ele tinha a convicção de que estava guardado para a eternidade no Senhor, estava guardado no Senhor, protegido pelo Senhor para todo sempre. Ele termina dizendo isso, né, no Salmo 23, falando que a bondade, a misericórdia do Senhor iria seguir ele continuamente, né? Que eu vou voltar aqui o texto para falar exatamente como está: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, o entendimento de Davi é que ainda que alguém tirasse a sua vida, poderiam terminar com a sua existência neste mundo, mas não poderiam tirá-lo da presença de Deus, não poderiam tirá-lo da casa, lugar da morada, a ideia de morada de Deus, onde Deus está residindo com os seus anjos, com aqueles que estão na sua presença, adorando, exaltando e bendizendo o seu nome. Eles olham: se tirarem a minha vida aqui, ou tirarem a minha existência, melhor dizendo aqui, neste mundo eu estarei com o Senhor, adorando, exaltando e bendizendo. Então ele se sentia seguro. Então a guerra já não era mais um problema para Davi, porque a guerra ela traz consigo o sentimento de impossibilidade e também traz consigo a iminência do quê? Da morte. Mas para aquele que tem o Senhor como a sua luz, para aquele que tem o Senhor como a sua salvação, a morte também já não é mais um problema, porque a morte, na verdade, é essa passagem dessa existência para a existência eterna na presença de Deus, que vai caracterizar a verdadeira vida, uma vez que estaremos unidos à vida que é Jesus, de forma que não poderá ser mais mudada, ou seja, uma forma que não pode ser revertida, não pode ser revogada, uma vez que essa eternidade ter o seu início junto com Cristo. Então, Davi ele expressa toda a sua confiança, toda a sua segurança, porque ele confiava no Senhor. O Senhor era a sua luz, o Senhor era a sua salvação e, consequentemente, o Senhor era a sua segurança. Ele se sentia como que alguém que estava numa grande fortaleza, impenetrável, inatingível por qualquer tipo de exército, ainda que um grande exército, poderosíssimo militarmente falando, cercasse, ele estava na fortaleza que é o próprio Altíssimo, Deus onipotente, pelo que tudo quanto pudesse vir a acontecer na sua vida seria tão somente aquilo que Deus permitisse, e consequentemente a vontade de Deus de algum modo, e ele sabia que estava guardado pelo Senhor. Que exemplo de Davi, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, você que me dá a honra nesse momento de estar assistindo este vídeo, de estar meditando na palavra do Senhor
comigo. Você não está meditando na palavra do pastor Patrick, você está meditando na palavra do Senhor. Eu estou lendo o texto, estou explicando o texto, estou aplicando o texto para o seu coração. Claro, fiz isso primeiro aplicando para o meu também, né? Então, que a exemplo de Davi, possamos crer no Senhor, confiar no Senhor, ter o Senhor como a nossa luz, que mostra o caminho, que traz vida, confiar no Senhor, ter o Senhor como a nossa salvação, não confiarmos em nós mesmos, mas eu sou bom, mas eu ajudo o próximo, eu faço isso. Não, as boas obras foram preparadas desde a eternidade para os salvos. Paulo diz isso também quando escreveu aos Efésios, que as boas obras elas foram feitas para os salvos, para o povo de Deus, mas isso não nos confere nenhum mérito, não somos merecedores por fazer qualquer tipo de boa obra, nós fazemos isso porque fomos alcançados pelo Senhor. Então que possamos ter o Senhor como a nossa salvação, ter o Senhor como a nossa segurança nesses dias tão conturbados que nós vivemos, de insegurança jurídica, de insegurança econômica, de guerras, de rumores de guerras, né? Que o Senhor possa ser a nossa segurança, que nós possamos encontrar no Senhor essa fortaleza, através de uma entrega verdadeira, genuína, de uma busca constante, através da oração, da meditação na palavra do Senhor, do congregar em uma igreja, numa comunidade da fé. E desde já eu convido você, se você é aqui da cidade de Jataí, para estar fazendo uma visita. Se você ainda não serve a Deus, você ainda não fez um compromisso de servir a Jesus, então a Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Jataí estará de portas abertas para receber você, tá bom? Para juntos confiarmos no Senhor, adorarmos o Senhor como nossa luz, nossa salvação e nossa segurança. Se você não é daqui, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Antes a gente falava mais próxima da sua casa, mas veja se essa igreja prega a palavra de Deus com fidelidade, se ela lê, explica e aplica o texto sagrado, se confere com o texto sagrado, faça parte dessa comunidade da fé, sirva a Deus, adore ao Senhor aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu disse que não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas eu acho que ele já ficou um pouco longo, considerando que estamos explanando apenas 3 versículos. Então eu quero orar mais uma vez. Nós não oramos no início, quero orar. Não podemos encerrar essa exposição sem orar com você nesse momento. Pai querido, nós te louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome pela oportunidade maravilhosa que temos de meditar, ó Deus, na tua palavra, de compartilhar, ó Deus, a tua palavra através da internet, que dá essa abrangência tão grande, ó Deus, para a expansão da tua palavra. Queremos pedir, ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que Ele esteja aplicando essa palavra, teu Espírito Santo esteja aplicando ao coração de cada internauta, cada pessoa, meu Deus, que tenha assistido até o final este vídeo. O Senhor esteja tocando, ó Pai, que essa palavra possa germinar e dar muito fruto, ó Pai, muitos frutos para a glória do teu santo nome. Toda tristeza, todo medo, todo temor saia do coração agora, e toda a segurança do teu Espírito Santo, toda a paz, toda a convicção venha ocupar esse coração, convicção exclusiva em Jesus Cristo nosso Senhor. Para a glória do teu nome nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo, por ter acompanhado essa exposição bíblica. Quero trazer aqui a continuidade deste salmo, né, fazendo uma exposição de todos os versículos deste salmo e extraindo aí verdades maravilhosas, preciosas para os nossos corações. Reitero mais uma vez aqui, se você não é inscrito, peço que você inscreva-se nesse canal para ajudar a fortalecer a propagação do Evangelho do Senhor, da Palavra do Senhor. Se inscreva, curtam, é muito importante curtir para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, e compartilhe com o maior número de pessoas, de amigos, aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, em qualquer rede social que você fizer parte. Isso ajuda muito para a glória de Deus. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Patrick, em nome do Senhor Jesus.